Gordura. O que é isso, doutor Lucas? A gordura é um aglomerado. É uma junção de células, formando, assim, um tecido adiposo. Ok, uma célula isolada é uma célula de gordura. Células de gorduras aglomeradas, você tem um tecido adiposo. Esse tecido adiposo, para ele ter acúmulo de gordura, para a gordura entrar para dentro dele, ele tem que ter uma porta. E essa porta, ela vai ser a porta de entrada. Olha a setinha. Essa é a porta e nós estamos entrando gordura. Outra porta, estou armazenando. Outra porta, estou armazenando. Para ficar melhor, para vocês compreenderem, eu vou apagar o que é homeostase. Assim, nós focamos apenas na explicação do tecido adiposo. Deixa eu tomar um pouquinho de cuidado para não apagar tudo que eu já fiz. Ok, vamos lá então. Então, tecido adiposo, para aquela gordura entrar, tem que ter uma porta. E essa porta é a porta de entrada. E para a mesma forma, para essa gordura sair, ela também tem que ter uma outra porta. Eu quero que vocês desenhem isso daí, pessoal. Eu quero que vocês façam para vocês terem material para estudar depois. Depois, no final, eu falo qual que é o livro que eu li para poder passar essas informações para vocês. Beleza? Então, as portas, elas têm a porta de entrada, a porta de saída, só porque tem uma coisa. Quando a porta de entrada está aberta, a porta de saída está fechada. Quando a porta de entrada está fechada, a porta de saída está aberta. Então, ambas as portas, elas sempre trabalham uma diferentemente da outra. As portas do tecido adiposo nunca vai trabalhar as duas abertas ao mesmo tempo. Então, toda vez que eu, doutor Lucas, está engordando, estou ganhando peso de gordura, as minhas portas de saída todas estão fechadas e eu estou simplesmente absorvendo. A minha caloria foi transformada em gordura e isso vai ser todo absorvido para dentro do meu tecido adiposo. Doutor, e quem comanda essas portas? Quem é a chave que vai abrir essa porta para a gordura entrar e ser completamente absorvida e estocada? A gente vai aprender isso aí. Primeiro, eu estou ensinando a base. Eu estou tentando passar para vocês algumas informações para vocês terem mais técnica. Ótimo. Então, aqui eu já vou apagar para mim fazer o restante do conhecimento que eu quero trazer para vocês. Então, aprendemos que a célula adipócita, que é a célula de gordura, já vamos começar a falar alguns nomes técnicos, ela tem uma porta de entrada e ela tem uma porta de saída. Agora, quem vai abrir a porta é a insulina, produzida pelo pâncreas, exatamente pela célula beta-pancreática. Voltando, quem abre a porta do tecido adiposo ou da célula adipócita é a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e exatamente produzida pela célula beta-pancreática. Se nós tivermos algum nutricionista na sala, algum médico, algum farmacêutico ou alguém da área de saúde, o assunto é um pouco mais resumido. Eu não vou falar muitos nomes técnicos, porque senão eu abro o leque muito e o pessoal não entende. Então, eu trago isso uma informação mais simples, mais fácil, para vocês poderem compreender. Perfeito assim? Então, vamos continuar. E quem libera a insulina? Quem tem a capacidade, gente, de pegar o pâncreas e falar assim, produz mais insulina? Gente, é o carboidrato. O carboidrato, ele tem essa capacidade. Só que o carboidrato, ele pode ser subdividido em dois. Eu tenho o carboidrato, CHO. Eu tenho o carboidrato simples e eu tenho o carboidrato complexo. Resumidamente, os carboidratos se definem em dois. Vamos repetir? Eu quero que vocês anotem. Carboidrato simples e carboidrato complexo. Quando o carboidrato simples é ingerido, ele aumenta muito a produção de insulina, mas não é tão utilizado. E o carboidrato complexo, ele é um carboidrato diferente, e eu vou explicar a diferença de ambos para vocês. Quem são carboidratos simples? Vamos começar a anotar? Panificação, qualquer tipo. O pão branco, o sonho, a rosca. Quem gosta do sanduíche? Tem a massa do pão branco do sanduíche. Quem gosta de pizza, igual a minha colega ali, a Marcela Poli, já falou, a pizza é carboidrato simples, ela tem a capacidade de aumentar muito a minha insulina. Nós temos, aí eu vou criar algo bastante que vai dar controvérsias, o arroz branco. Qualquer tipo de açúcar, nós estamos falando de capacidade de liberar insulina. Eu não estou falando da composição química. Então, qualquer tipo de açúcar tem a capacidade de ser considerado um carboidrato simples. Doces, chocolate, balinha, e aí vai. E se a gente for parar para ver, normalmente qualquer tipo de xarope, deixa eu colocar essa observação aqui, sabe por quê? Porque eu nunca vi um povo gostar de açaí igual o brasileiro. Em tudo quanto é lugar hoje, eu vou tomar açaí. Não, doutor Lucas, esse açaí é fit. Mas quando você vai pegar o açaí, ele é riquíssimo em xarope. E esse xarope, ele é um carboidrato simples também. Tá vendo que o tanto que tá doendo me escutar hoje? Eu só tô dando pancada, hein? E esse carboidrato simples, olha o tamanho da molécula dele. Deixa eu mostrar para vocês. Aí. Comi um arroz branco, comi um pão francês com manteiga, olha o carboidrato simples. Olha o tamanhozinho que é a molécula. Aí, doutor, agora eu quero saber qual que é os carboidratos complexos.
legumes e vegetais. Nós temos os integrais, como arroz integral. Nós temos os grãos. E o que diferencia o carboidrato complexo do carboidrato simples é a fibra, porque a fibra vai deixar o meu carboidrato complexo desse tamanho. Olha a diferença da molécula dos carboidratos. E é essa molécula que vai trazer uma grande diferença para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos para a anatomia humana para vocês entenderem isso aqui que está acontecendo. Sentei de frente para o meu prato de comida, arroz branco. Comi o arroz branco, a digestibilidade começa na boca. Quando eu coloquei o carboidrato branco na boca, libera uma partícula chamada amilase. O amilase começa a quebrar o carboidrato. Esse carboidrato desce na minha glote e vai parar no meu estômago. Quando ele chega no meu estômago, ele tem uma alteração de pH, emulsificação do bolo alimentar, e ele vai para o duodeno, que é a próxima parte do intestino. Lá no duodeno, ele começa a ser absorvido. Doutor, e o arroz integral? Da mesma forma. Os legumes e vegetais? Da mesma forma. O chocolate? Da mesma forma. Qualquer tipo de carboidrato vai ser primordialmente quebrado pela amilase. Anotaram? Perfeito. Lá, quando a insulina topa com esse carboidrato, aí acontece assim, quer ver? Se o meu pâncreas, um exemplo, produziu 10 moléculas de insulina e eu usei só 2 para transformar isso aqui em glicose, sobrou 8. 8 é maior ou menor do que 6? Maior do que 6. Já nós vamos falar desse maior do que 6, perfeito? Aí, da mesma forma, esse é o carboidrato branco do arroz, beleza? Do sorvete, do açaí, do chocolate, da balinha, da bolacha recheada que vocês compram para o filho de vocês, do açaí, que tem riquíssimo em xarope. Aí, suspendi, comecei só a ingestão de carboidrato complexo. O arroz integral, legumes, vegetais, alguns produtos integrais, alguns pães integrais. O pão de aveia é uma boa opção. Ele também estimula a produção da insulina. Só que eu vou usar muito mais insulina. Sobrou 2. 2 é maior ou menor do que 6? Menor do que 6. Essa insulina que vai abrir ou fechar a porta. Agora eu peguei vocês de uma coisa, quer ver? Todo mundo que está falando ali, o açaí e o negócio ali, tá rolando as conversas, ó. O açaí, o arroz branco, os carboidratos simples, quando tem essa insulina maior no sangue, vai fechar a porta do tecido adiposo de eliminar a gordura. E tudo que você comeu vai para dentro do tecido adiposo e vai ficar sendo armazenado. Vai armazenar, até que essa célula esteja completamente lotada de gordura. Aí eu tenho uma informação ruim para vocês. Toda célula, quando ela se encheu completamente de gordura, ela vai ter a capacidade de sofrer uma divisão binária. E essa divisão binária acontece assim: 1 vira 2 células. 2 células viram 4, 4 vira 8. E aí o tecido adiposo cresce que fica enorme. Aí tem um problema. Para você perder a célula adipócita, é só se você fazer uma lipoaspiração. Porque para essa gordura daqui sair, você vai ter que ter uma insulina menor do que 6, mas a célula adipócita está lá, armazenada dentro do seu organismo. Por isso que normalmente as pessoas têm efeito sanfona. Calma um pouquinho. Eu só estou passando para vocês anatomia, fisiologia e bioquímica. Eu não comecei a falar sobre produtos da Maravilhas da Terra, não, tá? Ok? Alguém está perguntando ali? Vai ficar salvo? Jéssica, eu acho que vai. Vai depender muito do pessoal aí, tá? Ok? Aprendemos então? Vamos fazer uma reprise para afirmar essa informação? Toda vez que você come um carboidrato simples, você vai ter uma alta produção de insulina, a minha célula adiposa vai ficar fechada. Eu só estou engordando. E toda vez que vocês derem prioridade para o carboidrato complexo, essa porta vai fechar e essa porta vai abrir. Supondo, Dr. Lucas, comi um pão francês com manteiga, leite com Toddy e um café com açúcar, 7 horas da manhã. Aí o meu personal me ligou e falou para mim ir para academia. Eu estou queimando gordura corporal? Não. Você não está queimando gordura corporal. Mas eu vi no meu Apple Watch que eu estou queimando gordura, que eu estou queimando caloria. A caloria que você está queimando é de glicose, não é de gordura, é diferente. Dr. Lucas, eu não comi o meu carboidrato complexo de manhã. Eu dei prioridade para o meu ovo mexido e o meu suco verde, sem fazer o processo de retiragem de fibra, sem coar. Eu estou queimando gordura na atividade física? Tá. Você está queimando gordura corporal na atividade física. Por quê? Porque a insulina ficou menor do que 6. Essa porta fechou e essa porta se abriu.